a possibilidade disso que você está dizendo acontecer é cada vez mais eminente, né? Porque talvez seja uma maneira deles reativar em 2026 nas urnas fraudadas, né? Então, você coloca ali um número tampão de bolsonaristas em torno do nome de um filho de Bolsonaro, eventualmente com uma candidatura fake, como você disse, mas pelo menos mantém aquecido uma outra agenda bolsonarista que não foi comprada integralmente pela extrema-direita, em virtude do fato de que é justamente nas urnas que você elege governadores e deputados bolsonaristas. E é uma maneira de Bolsonaro conseguir eleger deputados, né, ligados a ele e poder barganhar poder interno e financeiro dentro do PL, né, ou de outro partido. Eduardo Exato. Bolsonaro já acenou isso de alguma forma. E o Rio de Janeiro é um lugar caro, e Cláudio Castro é talvez o principal aliado de Bolsonaro dentro desse espectro todo. Agora, o que cabe é o seguinte: talvez a direita tenha dado uma bola dentro, mas se Lula conseguir chamar para si o debate da segurança pública de uma maneira propositiva, e eu não vejo isso no horizonte, eu não vejo essa possibilidade, mas, cara, política é dinâmica. Se o governo federal conseguir puxar isso para ele e a população comprar, nós temos uma eleição praticamente definida um ano antes do pleito, um pouco menos de um ano antes do pleito, Everton. Pois é, Júnior, e só para encerrar esse bloco, né, para nos mantermos dentro desse assunto enquanto a gente conseguir, é importante que a gente trate dessa operação também com números, né? Foi a operação que mais matou pessoas na história do Brasil. E quando pessoas foram mortas dentro do Carandiru, por exemplo, você não tinha naquela época redes sociais para manter acesa a chama daqueles que gostam de ver a necropolítica funcionando, né? E você tinha a opinião pública amplamente contra aquilo que aconteceu dentro da chacina do Carandiru. Só para citar um exemplo, né? Então, muitas operações já mataram mais do que aquela invasão do Carandiru. Essa foi a que mais matou na história do Brasil. Mas é importante que a gente diga que, em outros números, essa operação do Rio de Janeiro perde. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nessa operação do Cláudio Castro, 120 armas foram apreendidas. 120 armas foram apreendidas. 93 dessas armas, Júnior, eram fuzis. Só para a gente ter uma ideia de quanto isso não é muito, tá? No vizinho de condomínio do amigo miliciano da família Bolsonaro, 2019, foram apreendidos 117 fuzis, objeto do tráfico que ia ser direcionado muito provavelmente para o Comando Vermelho, para esses que estavam lá supostamente sendo combatidos pela troca de milicianos que o Cláudio Castro promoveu. Então, mais fuzis foram apreendidos dentro de um condomínio de luxo no Rio de Janeiro do que nessa operação do Cláudio Castro. É óbvio que o número de fuzis apreendidos é enorme, é óbvio que o número de pessoas presas chama muita atenção, mas essas coisas ainda são dadas como muito incertas, em virtude dos números não serem tão agradáveis assim para o governo do Rio de Janeiro. E para que a gente lembre aquele período, né, de 2019, né, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 117 fuzis incompletos do tipo M16. São aqueles fuzis que os americanos costumaram enviar para o Brasil e a polícia começou a conhecer como a R-15. Tudo isso na casa de um amigo do policial militar Roni Lessa Meyer, na zona norte do Rio de Janeiro, condomínio de luxo. De acordo com investigações da Delegacia de Homicídio do próprio Rio de Janeiro na época e do Ministério Público do Rio de Janeiro, Lessa foi responsável por atirar na vereadora Marielle Franco e no motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018. Ele, obviamente, nega o crime, mas segue aguardando julgamento, preso.